muito bem-vindos à nossa casa, que todos nos sintamos acolhidos, em paz, tranquilidade, para que nós possamos, então, assimilar algo desse estudo da noite de hoje. Conforme nós sempre falamos aqui, né, é um estudo. Estamos aqui para estudar, todos nós, né, para aprender as leis da vida nessa noite maravilhosa de primavera. Então, gente, o assunto que nos coube estudar nos próximos minutos é esse que a nossa mana leu para nós ali, as dores da alma, entrave, obstáculo, dificuldade ou instrumento de progresso, de aprendizado, de crescimento. Essa é a reflexão da noite. Como que nós temos percebido as dores da alma, as dificuldades, as angústias, os medos, diante daquilo que se apresenta para nós, né? Toda a humanidade foi submetida há pouco a uma situação de aflição, de medo, de ansiedade, que foi a pandemia. Como que nós lidamos com tudo que aconteceu? Então, são essas reflexões que nós vamos fazer nesses minutos. Então, eu trouxe aqui agora, vou passar os dois próximos slides para que a gente inicie o nosso estudo, porque esses dois próximos slides, eles de uma certa maneira servirão de base para todo o nosso estudo, a nossa palestra aí de 30 a 35 minutos. Então, esse aí. Não sei se a imagem está suficientemente nítida. Essa cadeira, essa poltrona maravilhosa, ela é ocupada por apenas uma única pessoa no universo. Quem é essa pessoa? Somos nós. Nós sentadinhos nessa cadeira, nessa poltrona, nós no centro da nossa vida. Essa é a imagem. Nós no centro da nossa vida. E aí então a gente pode pensar assim: será que alguma coisa pode nos acontecer? Desde que nós somos jovens até uma idade em que os cabelos começam a branquear ou cair, nesse percurso todo, será que alguma coisa poderia nos acontecer que nós não estivéssemos sentados ali no centro? Ou seja, que nós não tivéssemos dado causa, direta ou indiretamente, tanto faz. Basta a gente pensar um pouquinho. Se alguma coisa, por mínima que seja, por mínima que fosse, de uma fração de segundo, uma fraçãozinha de segundo, nos acontecesse, sem que nós tivéssemos de alguma maneira envolvido com aquela situação, vamos combinar uma coisa: a vida não teria o menor sentido. Simples, porque algo me aconteceu que eu não dei causa para aquilo. Qual é essa palavra que a gente pode dizer aqui, simbolizando isso aqui? Autorresponsabilidade. Eu sou responsável por mim e ninguém tira essa responsabilidade de mim. Tudo que me acontece na vida tem a ver com o que eu faço, com o que eu penso, com o que eu sinto.
Tudo. Olha como essa palavra autorresponsabilidade, a gente não gosta muito dela. Porque a minha vida está com problema por causa dos chiliques da minha esposa. A minha vida está assim, viradas de perna para cima, porque o meu chefe é um carrasco. A minha vida está assim porque uma doença chegou e me pegou. Olha como é que eu fiquei. A minha vida está assim porque o meu filho, já quase adulto, morando dentro de casa e não toma uma iniciativa, não toma uma posição na vida. E a gente segue assim, gente, delegando essa responsabilidade para os outros, para o chefe, para a esposa, para o marido, para os filhos, para a doença que chega, para o desemprego, como se não tivesse nada a ver com a gente. Então, lembrar, gente, essa cadeirinha, sempre cada um de nós, o tempo todo, sentado na cadeira, como dono da vida, como dona da vida. Isso apavora? Espero que não, porque a gente pode pensar assim, que coisa boa, a minha vida depende só de mim. A minha felicidade, a minha infelicidade depende só de mim. Como eu administro. Olha que coisa boa. Já não depende mais da esposa, nem do marido, nem do chefe, nem do filho, nem do vô, nem da avó. É libertador, gente. É libertador. Saber que a minha vida depende sempre só de mim. E o segundo slide que eu falei é esse aqui. Nos mostrando a impermanência da vida material. O que isso aqui está nos mostrando? Que tudo muda o tempo todo. O tempo todo. E aí então está aqui, na vida material, a nossa vida aqui não existe segurança. Podemos combinar assim? Não tem segurança. A matéria muda o tempo todo. A água que está no congelador, o gelo, tu tirou dali, deixa um pouquinho em cima da pia, já vira líquido. Se esquentar muito, um dia de calor, começa até a evaporar aquilo ali. As mudanças materiais, as mudanças físicas. Então, na vida material não tem segurança, porque é tudo impermanente. Tudo vai mudando, o tempo todo, a toda hora. E a gente quer um tipo de segurança. Eu quero que nada aconteça com meu filho. É justo? É legítimo querer isso aí, como pai, como mãe. Mas sabendo que a gente não sabe se daqui 10 minutos o filho de 10 anos pega a sua bicicleta, cai, se machuca. A gente quer segurança no emprego, justo e legítimo. Mas a gente não sabe se na segunda-feira vai chegar lá, o chefe está com alguma coisa e... Minha amiga, meu amigo, muito obrigado. RH é logo ali adiante. Vaza que a fila está grande. Não tem segurança na vida material. E lembrando a primeira cadeirinha, opa, se eu fui demitido,
Ai, que chefe danado, malvado, não gosta de mim, gosta das outras. E a gente começa com essas paranoias, né? Mas até que ponto nós, no centro da vida, atraímos aquela situação, aquele chefe, para estar do nosso lado? Nós atraímos, nós chamamos as pessoas e situações. Como que eu fui casar com aquele sujeito? Onde é que eu estava com a cabeça? Atração, atração. Atrai, como se fosse um imã. Atrai situações. Olha o poder que a gente tem. Só que a gente não se dá conta disso. Não se dá conta disso. Então, se a gente entender isso aqui, gente, que, né, nós estamos no centro da nossa vida. Ponto. E que na vida material não tem segurança nenhuma. É um chamamento para que a gente consiga achar força, resiliência, coragem, otimismo para encarar as situações da vida. Encarar as situações da vida. Eu lembro uma vez que uma irmã nossa aqui da casa, Cleri, numa reunião com os pais, com as mães, no domingo pela manhã, ela falou que os pais, as mães, têm uma grande dificuldade, e bota grande nisso, para ver um filho sofrer. Então talvez tenha pessoas, pais ou mães, que queiram ser super protetores. Eu vou proteger o meu filho de tudo que é jeito. De tudo que é jeito. Entende que a superproteção dessa mãe ou desse pai tem muito mais a ver com o medo que ele tem, que ela tem de ver o filho sofrer e não dar conta disso? E daí cerca o filho de cuidados e de proteção. Sufoca aquela criança. E tem mais a ver com o medo que ela tem. De não dar conta disso aqui, ó. Que na vida material não tem segurança nenhuma. Então, quando a gente começa a se dar conta dessas coisas aqui, a gente vai se fortalecendo. Opa! Quer dizer que a vida é essa coisa que toda hora vai mudar o tempo todo. Vai mudar o tempo todo. A gente não tem controle. E a gente quer ter controle. E aí a gente se perde. A gente se perde. Então, esses dois slides nesse sentido. E agora aqui, esse trechinho do Evangelho, do capítulo 5, motivos de resignação. Vamos lá. Entre essas faltas, e o texto fala então das faltas que nós, espíritos, ao longo das nossas encarnações sucessivas, nós vamos cometendo, né? Nós vamos cometendo faltas, muitas faltas, né? Então, entre essas faltas que nós todos cometemos, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Falta de submissão à vontade de Deus. De maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida. Contraímos uma nova dívida. Olha como a gente vai se enrolando ao longo da vida. Que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Porque o sofrimento tem algo de pedagógico,
para nos ensinar alguma coisa, né? Aquela pergunta ali, ó, entrave ou instrumento? É instrumento de aprendizado. Mas se a gente passa pelo sofrimento reclamando, murmurando, choramingando, terceirizando responsabilidade, que eu não merecia passar por isso ou por aquilo, perdemos o benefício daquela lição. Aquele sofrimento, aquela dificuldade não serviu. Vai ter que passar de novo. E aí então aquela frase célebre, né? Errar é humano. Permanecer no erro é? Ninguém responde? Permanecer no erro é humano. Errar é humano. Permanecer no erro é humano também. Porque quando a gente erra, meus queridos, minhas queridas, eu tomei a decisão e não vou mais errar. Eu xingo meu marido todo dia. Agora eu não vou mais xingar. Tomei a decisão. Porque quando eu xingo, eu fico estressada, a úlcera se mexe, a pressão sobe, não vou mais xingar aquele cabra sem vergonha. Não vou mais xingar ele. Tomou a decisão. Palminhas. Basta ele fazer xixi. 5 minutos depois, deixar a tampa levantada, errar o alvo, e aquela decisão de não mais xingar o marido, onde é que foi? Para onde que foi? Errar é humano, permanecer no erro também é humano. É muito nosso isso. Mas isso, claro, não é uma conivência, um pacto com o erro. Não, não é. Mas a gente tem que entender que até que a gente se dê conta, vai um processo. Vai um processo. Conscientização, decisão e atitude. 3 palavrinhas. 3 palavrinhas. Mas até que a atitude se incorpore na nossa maneira. Como é demorado, gente. É demorado. É demorado. Só que, à medida que a gente vai tomando consciência, tem um preço. Porque daí, o peso na consciência é maior. Que porcaria! Errei de novo. Não era para ter errado. E lá está a gente repetindo. Mas o peso vai sendo maior. Até que a gente tome a decisão definitiva. Não quero mais. Chega. Já bati com a cabeça 50 vezes nessa parede. Já ficou um caroço aqui na testa. Já não quero mais bater. Não quero mais bater. E aí a gente muda. Então, esse processo, para alguns, pode demorar 10, 15, 20, 30 anos, que é o nosso processo, né? Porque a gente às vezes, mas como é que o fulano não muda? Eu já falei para ele. Basta a gente olhar para a nossa dificuldade de mudança. Como que a gente quer cobrar do outro o que a gente não consegue fazer com a gente? Exigir a mudança do outro, sendo que a gente não muda. E daí a gente se rebela. Tá tudo errado, minha vida tá assim, minha vida tá assado. Rebeldia. Quando o marido briga com a esposa, ele não está brigando com a esposa. Ele está brigando com a vida. Como que a vida
possibilitou que tivesse essa bruaca do meu lado. Brigar com a vida, leia-se, está brigando com Deus. Rebeldia. Rebeldia. A lição não serviu de nada. Vai ter que repetir. Eu vou me separar daquele sujeito. Mas se a lição não foi aprendida, muito provavelmente nos próximos relacionamentos vai ter que testar de novo, porque a lição não foi aprendida. Olha a nossa rebeldia, gente. Olha a nossa rebeldia diante do sofrimento. E aí então, em época de emojis, esse ali, a gente gosta muito, a gente adora quando dá tudo certo, quando ganha uma promoção, quando acha 50 pila na rua, quando consegue um novo namorado, novo emprego, quando se cura de uma doença, que alegria! A gente gosta, uau! Tô grandão hoje, tô grandão. E essa aqui a gente rejeita. Quando o sofrimento vem, as dores da alma vêm bater na nossa porta, dificuldade no casamento, dificuldade no emprego, uma dificuldade de saúde. A gente não. Que porcaria! Como que eu fui adoecer? Meu fígado estava tão bom e de 2 anos para cá só incomoda. Meu joelho, jogava bola, corria, andava de bicicleta, era tudo de bom meu joelho. E agora essa tranqueira só dói, só incha, só fica vermelho. Rebeldia? Alguém lembrou da palavra rebeldia? Que daí a lição não vale nada? E aí então? Não é que a gente tem que amar o sofrimento. Eu quero sofrer. Isso é masoquismo. Não estamos falando de masoquismo. Estamos falando de que quando o sofrimento nos visitar, e gente, eu tenho uma novidade para vocês. O sofrimento vai nos visitar. Então, quando o sofrimento nos visitar, nada de pegar, fechar a porta na cara dele, dar um chute, vai para lá porque eu não te quero. Eu não quero essa doença, eu não quero esse problema, eu não quero esse marido, eu não quero. Acolhe. Aceita o que chegou para ti. Lembra a cadeirinha? A cadeirinha? Nós, no centro da nossa vida? Se chegou, é porque de alguma maneira a gente deu causa, direta ou indireta. A gente deu causa. Chegou a dificuldade, chegaram as dores da alma, acolhe. Acolhe, aceita. Abre a porta para ela. Minha querida, eu te chamei. Vamos conversar. Minha querida, dor. O que tu tem para me ensinar? Que eu ainda, pela minha rebeldia, ainda não aprendi. Acolhe essa dor da alma que chegou, porque ela chegou com um nobre propósito. Primeiro, de fazer resgatar as nossas bobagens.
E segundo, nos ensinar alguma coisa que a gente ainda não aprendeu. Pode ter 60, 70, 80 anos e ainda não aprendeu. Daí vem a dor para nos ensinar. Olha que coisa maravilhosa. Abrir a porta, aceitar e acolher. Com um sorriso. Com gratidão. Meu Deus, muito obrigado. Que tu permitiste que essa dor, que essa dificuldade chegasse até mim. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado. Que eu tenha sabedoria, discernimento, lucidez para entender o que ela veio me ensinar. Olha, gente, só essa mudança de postura, só, isso é uma baita mudança de postura, começa a fazer toda a diferença na vida. Porque a pessoa que tem aquela doença e não quer saber dela e briga, eu já estou com essa dor na lombar faz 5 anos e não melhora. E quando chega alguém em casa, a primeira coisa que fala é falar da lombar. A gente só está alimentando aquilo. Extravasando a nossa rebeldia. Eu não era para estar com essa lombar estourada. Reforçando. A lição vai ter que ser repetida, vai ter que ser continuada. Então, essa mudança é gigante na nossa vida. Aceita as dores da alma com alegria e com gratidão. Porque, como dizia Jung, aquilo que você resiste persiste. Matou a pau. Quanto mais a gente resiste a alguma coisa, mais aquilo persiste na nossa vida. Mais sábio, mais interessante, mais eficaz, a gente aceita. O aceita que dói menos, aceita. Faz as pazes com essa dificuldade que está te visitando agora. Faz as pazes com ela. Faz as pazes. A gente consegue entender que até o azedume vai embora, a rebeldia vai embora, e a gente nessa relação de amizade com a dor, de carinho com a dor, quando a gente vê ela foi embora. Cumpriu o seu objetivo. Nos ensinou o que tinha que nos ensinar. Foi embora. Mas se a gente ficar resistindo, é a opção de cada um. Nós no centro da nossa vida. Vocês vão lembrar dessa cadeirinha para sempre agora. Para sempre. E para encaminhar o nosso final, eu vou a respeito da dor e como a dor ela é importante na nossa vida. Eu vou trazer um caso é sempre bom, né, que a gente grava, né? É a história desse norte-americano da Califórnia, Dr. Joe Dispenza, é com o Z mesmo, Dr. Joe Dispenza. Ele é de 62, então ele está agora com 60 anos. Quando ele tinha 24 anos, lá em 1986, ele estava lá na Califórnia, participando de uma competição de triatlo, que é natação, corrida e bicicleta, né, ciclismo. Ele estava na bicicleta, na rua, e veio uma caminhonete e juntou ele. Jogou ele para cima e ele caiu com essa parte aqui, ó, no chão. Foi arremessado para cima, caiu. Ele arrebentou, estraçalhou 6 vértebras. Essas vértebras aqui da lombar aqui de baixo. Estraçalhou.
Naquela época, em 86, mesmo nos Estados Unidos, não tinha muito recurso. Não tinha muito recurso. E aí os médicos, e ele foi em 3 ou 4 médicos, falaram assim, ó, das duas uma, ou tu vai ficar em cadeira de roda para sempre. Pô, imagina um cara de 24 anos, ó, cadeira de roda para sempre. Né? Ou a solução que a medicina te oferece é tu botar uma barra de ferro, é um metal lá que eu não sei qual, na coluna, e tu tenta te adaptar com essa barra de ferro aqui, assim, né? Com essa coisa de metal. Tu vai caminhar que nem um Frankenstein. Mas daí tu te livra da cadeira de roda. Eram essas opções que ofereceram para ele. Ele, a dor da alma, ficou arrasado, deprimido, tudo que um cara de 24 anos, atleta, passar por uma situação dessas, né? Mas ele falou assim, não vou ficar que nem o Frankenstein e não vou ficar numa cadeira de rodas. E a posição que ele ficou, com o acidente, ele ficava numa maca, deitado, cabeça para baixo. Era a única posição que ele podia ficar, deitado o tempo todo, 24 horas de cabeça para baixo. E ali, nessa posição, que ele chorou, que ele pediu para morrer, normal, né, gente? Normal, ser humano. Mas até que ele tomou uma decisão. Eu vou sair dessa posição aqui, sem cadeira de roda e sem ferro. Eu vou sair. E ali, ele falou, como ele tinha tempo suficiente, deitado o tempo todo numa maca, ele tinha tempo, ele começou a mentalizar. Ele pediu uma enciclopédia, anatomia da coluna, vértebra tal, vértebra, como é que ela... E ele começou a imaginar, pensamento, olha aí, o pensamento dele, a vértebra se recompondo, se encaixando de novo, ficando sadia. E ele foi fazendo esse treinamento, mas ele, tinha hora que parava, começava a chorar, desistia, voltava, começava de novo, o processo todo, né, essa reconstituição mental que ele fazia, demorava em torno de 4 horas, mas ele foi treinando, até que, praticando, ele conseguiu fazer todo o processo imaginário em 45 minutos. 45 minutos. E aí, um dia chegou a médica lá, tocou na pontinha do dedo dele, que ele não sentia o dedo, né? Opa, eu senti o beliscão que ela me deu. Aconteceu alguma coisa. E ele se empolgou com isso e foi treinando. Depois de 8 ou 9 semanas, ele já estava sentado. Com 10 semanas, ele estava em pé. Com 13 semanas, ele voltou a pedalar. Sem nenhum procedimento, sem cadeira. Não. E aí ele pegou essa experiência dele, já encaminhando o nosso finalzinho, ele pegou essa experiência dele de vida e falou, opa, se eu conseguir, eu tenho o direito e o dever de levar essa minha história para o mundo. E é o que ele tem feito de 1986 para cá. Seminários pelo mundo todo, ele ensina a técnica de como vai fazer, usa a meditação, usa a visualização, a coluna se regenerando, os ossinhos se encaixando. A vida dele passou a ser isso. Com casos de melhoras de pessoas com aquela ELA, esclerose lateral amiotrófica, que é uma esclerose que vai literalmente matando aos poucos, né? Então, assim, ó, a história desse doutor é belíssima, gente. Mas pegando o nosso gancho aqui das dores da alma, ele sentou na sua cadeirinha,
Eu sou o dono da minha vida. E eu vou conseguir me recuperar. Porque o nosso organismo é maravilhoso e o nosso organismo, ele tende sempre à homeostase, ao equilíbrio, a voltar à saúde. Já falaram para vocês isso? Corta o dedinho para ver. Se não vai cicatrizando, sumiu. Deus é tão bom que possibilita que o nosso organismo se regenere. E daí então, eu digo, como ele pegou essa situação dramática, triste, complicada e transformou em algo profundamente iluminado para ele e para as demais pessoas. A dor que nos visita sempre, meus queridos, minhas queridas, tem essa sagrada missão de despertar em nós potenciais que a gente ignora, não sabe que tem. E a dificuldade vem, sacode e como uma fênix, renasça das cinzas. É a dor que nos faz isso muitas vezes. E a gente reclama da dor. Reclama da dificuldade. Quando nós deveríamos agradecer profundamente por essa amiga que chegou até nós. Então, meus amigos, minhas amigas, passei um pouquinho do horário, peço desculpas, mas que fique para a nossa meditação essa força poderosíssima, essa luz que cada um de nós tem. E essa luz, para brilhar, às vezes tem que passar pelo processo do diamante. Pedra bruta tem que ser lapidada para que a luz apareça. Quando as dificuldades vierem nos visitar, agradeçamos a Deus e que cada um de nós possa abrir esse canal para que a nossa luz brilhe cada vez mais. Muita paz para todos.